Paulo Veiga já foi membro do governo, foi líder do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia, tem sido bastante crítico relativamente a decisões da atual liderança do MPD. O primeiro-ministro provoca uma remodelação governamental. Que análise se lhe oferece fazer a esta altura? Eu acho que após os péssimos resultados de 1 de dezembro, onde o povo, especialmente a percepção de como o povo viu o atual momento político e os atores políticos, era essencial os partidos darem uma resposta. Eu acho que exigia-se ao MPD, pela sua história democrática, pela sua posição de partido de governo, uma resposta célere e que permitisse virar a página e renovar um executivo claramente penalizado nas urnas. Claro que há discussões aqui se era o governo que foi penalizado e se não era, mas é todo o sistema MPD que perdeu as autárquicas, portanto, o governo não fica de fora onde está, claro está, o presidente do MPD. Durante semanas assistimos o maior partido da oposição a preparar-se para uma alternância interna e a preparar para o próximo ciclo. E eu, com muita preocupação, que assisti o arrastar das decisões no MPD. Portanto, decisões essas que só foram realizadas com a reunião de dia 11 de janeiro, onde tivemos a direção nacional, da qual foi emanadas garantias de que iriam ocorrer mudanças. E claro está, aí foi aumentada a expectativa na esperança que o partido desse essa tal resposta que se exigia. A oficialização da remodelação agora apresentada dá resposta a essa necessidade de mudar algo. Não sei se será suficiente, mas como membro do MPD e como deputado do MPD e, acima de tudo, como alguém que vê no MPD o papel mais importante no futuro da governação de Cabo Verde, resta-me ter esperança que o tempo que se perdeu é passível de ser recuperado e que os nomes escolhidos possam estar à altura das enormes exigências que o país atravessa. Uma última nota que penso ser negativa é relativa à saída de 5 mulheres e a não entrada de nenhuma. Não pondo em causa os nomes escolhidos, numa sociedade que se quer igualitária, parece-me que damos um passo atrás na paridade em detentores de cargos públicos. Eu prefiro deixar os comentários e as análises para os comentadores e reforço que naquilo que me diz respeito, tudo farei para continuar a lutar por aquilo que considero ser a prioridade para o povo de Cabo Verde e estar disponível para colaborar dentro do espírito que este grupo parlamentar a que pertence sempre teve, com o novo executivo em prol da nação cabo-verdiana. Diga-me o seguinte, Paulo Veiga, há um aligeirar de pastas do vice-primeiro-ministro para se ocupar de todo o sector económico, mas surge Eurico Monteiro com várias pastas, um super-ministro. É uma boa solução? Eu, como disse, deixo isto para os comentaristas e analistas analisarem. Eu conheço o Dr. Eurico Monteiro, reconheço as competências nele, até porque não é a primeira vez que exerce um cargo de governante, é uma pessoa com uma vasta experiência a nível da política, mas também na área do direito. Espero e auguro que tenha sucesso nas duas pastas que lhe foram entregues agora e poderá sempre contar com o meu apoio e contributo enquanto deputado para o sucesso que espero ter para o bem do país, mas também para o bem do MPD. Continuo a pensar que a direção do Movimento para a Democracia deveria avançar para um encontro mais alargado, como propôs? Definitivamente, eu não tenho essa dúvida e acho estranho
que em Cabo Verde continuamos a fechar a opção de conversar mais alargadamente. Eu não vejo nenhum perigo em fazermos uma convenção extraordinária, muito pelo contrário, penso que animaria os nossos militantes, animaria o partido em si e daria mais força para que possamos governar o país com o sentimento que vai no povo cabo-verdiano e correspondendo às suas expectativas. Eu penso que 330 delegados escolhidos pelos militantes para os representar, para os nossos 30 mil militantes, 330 os representar, e nós falarmos abertamente sobre o que de bom se tem feito e o que de mal se tem feito e corrigir caminho, seria muito melhor do que 65 membros da Direção Nacional, do qual eu não faço parte e não estive na reunião, mas eu penso que a ideia da Convenção, que é o órgão maior do nosso partido, é neste sentido, é de dar abertura e de podermos ouvir a todos e avançar. Eu até acho estranho irmos, não acredito que iremos com uma legislativa sem fazer uma convenção. Mas, infelizmente, esta Direção Nacional que reuniu a 11 de janeiro, deixou em aberto a possibilidade que é uma coisa um bocado estranha. E eu acho que quanto mais tarde fizermos isso e analisarmos isso e permitirmos a abertura, porque era uma convenção extraordinária no qual não se exigia eleições, poderia sair da convenção, que é soberana, essa decisão de haver eleições, tanto do presidente do partido, mas como dos órgãos do partido, mas poderia também não, e dar só orientações e discutir. Mas eu acho que seria um catalisador e uma forma de voltar a envolver todos e corrigir caminho. Mas respeito a decisão da Direção Nacional em não ver isto desta forma e, portanto, continuarei a trabalhar para que o MPD possa ter sucesso e que possamos caminhar para 2026 nas melhores condições possíveis, sendo que é claro que eu continuo a acreditar naquilo que sugeri à Comissão Política e que foi discutida na Direção Nacional e que não estiveram de acordo. O teor das publicações suas pode levar a pensar que se posiciona como alternativa interna? Mais uma vez, eu acho que nós somos um partido democrático, temos opiniões. Quando concordamos, não há nenhum problema. Quando discordarmos, sempre vem essa ideia de que se quer substituir alguém. O Dr. Ulisses Correia e Silva tem o mandato dele até, se não me engano, junho ou maio de 2026 e está legitimado para continuar. A Comissão Política, os órgãos do partido, a Direção Nacional, e estão todos legitimados para continuar. Agora, eu não acho que fazer uma convenção extraordinária quando algo extraordinário aconteceu. Foi uma derrota estrondosa, perdemos 50% das câmaras que tínhamos e pela primeira vez na história o PICV torna-se no maior partido autárquico do país. E isto não quer dizer que vamos perder as legislativas, eu não acredito nisto, mas é um sinal à navegação, é uma mudança de paradigma e eu acho que deveríamos ir a uma convenção extraordinária e permitir os delegados dar a contribuição, as sensibilidades darem a contribuição e permitir até o Presidente a oportunidade de mexer na sua equipa também, da mesma forma que está a fazer com o Governo, ou que fez com o Governo agora, mexer na sua equipa e propor renovações ou alterações ou mexidas. Mas, como eu disse, respeito a decisão da Direção Nacional, é o órgão máximo do partido após a convenção, entre convenções, e, portanto, a forma de o fazer seria esta,
ou a recolha de 2.500 assinaturas dos militantes, que acho que não irá acontecer, porque não estamos numa crise. Eu simplesmente propus o que achei ser melhor para o partido, mas como não sou dono da verdade, a maioria achou por bem que não tinha razão de ser. Escolheram Portanto, este caminho está a descartar a possibilidade de ser uma alternativa interna. Não. Longe disto. A questão de ser alternativa interna, eu tenho uma visão muito própria para Cabo Verde e tenho uma visão muito própria para o partido e para a organização do partido. E no dia que tivermos uma convenção, com certeza que irei apresentar uma moção defendendo a minha visão e partilhando com os militantes do MPD a minha visão sobre isto. Mas eleições vão haver, e no dia que houver, em 2026, analisaremos a situação e não descartamos, e estamos aqui para servir Cabo Verde e para servir o partido. Portanto, se os militantes acharem que eu posso ser alternativa, serei sempre alternativa. Vamos recuperar a entrevista produzida pelo jornalista Levi Salomão com o secretário-geral do MPD, Agostinho Lopes. A remodelação governamental é sempre um momento complicado. Eu costumo comparar isso à feitura de uma seleção nacional. Você nunca consegue satisfazer a todo mundo. O importante é você saber o que quer, quais são os objetivos que pretende atingir e remodelar o governo nessa dimensão. Acho que os ministros que entraram, todos eles, creio que são pessoas bastante conhecidas, algumas já com provas de governação dada, outros dois que vão pela primeira vez para o governo, mas que são pessoas já conhecidas pelo seu trabalho, pelo seu desempenho social e político. Eu creio que o primeiro-ministro quis dar um cariz mais político à governação e creio que o conseguiu, do meu ponto de vista. Veio no momento certo? O momento certo é aquela célebre história, quer dizer, você só faz seleção quando tem jogos. E quem define os jogos são os calendários que você tem. Estamos a traçar uma conjuntura um bocadinho adversa para o partido e para o governo, que vem na sequência das eleições. O primeiro-ministro entendeu por bem introduzir correções. Eu creio que foram profundas o suficiente para dar um novo rumo, talvez não um novo rumo, uma nova dinâmica à governação. E vamos esperar para ver. Por aquilo que está-me a dizer, tem expectativas em alta com relação a esta remodelação. Os elementos são os indicados para ajudar o MPD neste troço que falta para as eleições de 2026? Estou otimista e com expectativas renovadas. Talvez não se possa falar de elevadas, porque elas estão sempre elevadas, desde o início da legislatura, mas estão renovadas, porque na governação, o que é um caminho, é uma caminhada, tem altos e baixos. O que é importante é a gente conseguir fazer as leituras das conjunturas e adaptar o rumo para atingir os objetivos de materialização do programa do governo. Há redefinições que às vezes são precisas ser feitas para se poder dar satisfação à sociedade. Eu creio que o governo existe para isto. O primeiro-ministro está lá para cumprir a sua obrigação, que é de fazer as leituras corretas e as mudanças que forem necessárias. O regresso para o governo do Dr. Igor Monteiro, há caras novas, o Dr. Jorge Figueiredo, enfim, o Dr. Igor Monteiro é uma pedra fundamental neste caso. O Dr. Igor Monteiro é uma pessoa com provas dadas em termos de governação. Ele já foi governante do país por um período relativamente longo e todo mundo conhece a capacidade dele. Ele ultimamente estava a desempenhar as funções de embaixador em Portugal e é também reconhecido o trabalho que ele fez lá. Não se pode falar de alguém que deixe dúvidas. Pelo menos do meu ponto de vista, ele foi ministro da Administração Pública e da Administração Interna, da Justiça e teve um conjunto de pastas na anterior governação do MPD e creio que desempenhou-as todas com alguma competência e com resultados concretos. Agora, como embaixador, creio que também dispensa comentários o resultado que ele deixa a nível de Portugal e da Europa, poderia dizer até de toda a Europa, porque ele esteve com dossiês importantes, como o dossiê da normalização das formas dos mecanismos de emissão de documentos e creio que fez toda uma reforma informática digital a nível da embaixada que acaba por servir toda a Europa, sem esquecer que o desempenho dele como embaixador é também relevante pelo nível de cooperação que Cabo Verde com Portugal teve nos últimos tempos e pelo nível de reforço
das relações de amizade com o governo português e com o povo português. O Jorge Figueiredo. O Jorge Figueiredo também é um quadro político com alguma experiência. Ele foi diretor, desempenhou funções no Ministério da Saúde, foi presidente da Câmara do Sal e agora esteve um mandato como embaixador em Angola, creio que também com resultados visíveis para quem acompanha a dinâmica das relações entre Angola e Cabo Verde. O engenheiro Vítor Coutinho, acho que também é uma pessoa que dispensa apresentações. Ele teve altos cargos no partido, foi inclusive vice-presidente e foi bastonário da Ordem dos Engenheiros. Creio que não é sabedoria e experiência não lhe faltará, já não é propriamente um novato nessas andanças, é um homem com muita experiência política. Portanto, ele traz um peso suplementar, sobretudo naquilo que diz respeito à administração das infraestruturas e da habitação, em especial, mas já porque não, dos outros componentes da pasta que detém. O Dr. José Luís Chá Nogueira é alguém que também, creio, reúne os requisitos para ser um bom ministro. Ele teve várias funções, esteve com o Garcé, o Gabinete de Reestruturação do Setor Empresarial do Estado, no primeiro governo do MPD. Ele foi um quadro de relevância num grupo internacional de turismo, desempenhando funções no Brasil. Ele foi presidente do Conselho de Administração da TACV, num período, digamos, da privatização, que aconteceu no mandato anterior, e creio que dá garantias de fazer um bom desempenho como Ministro do Turismo e dos Transportes.